pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho mais um relato para compartilhar com vocês, muito interessante. Temos hoje companhia aqui, visitinha de uma linda, uma gatinha muito linda, que faz tempo que ela não vem participar, né? Dá oi aqui, fala oi pra todo mundo ali, ó. Fala oi. Nossa linda Kathy tá aqui de volta hoje, vou deixar ela participar. Enfim, vamos lá. Ela começa dizendo assim: Olá, Cris, vim aqui contar mais um relato. Hoje sobre a filha do meu pastor que desconfio que é narcisista. Eu nem sabia que ela já tinha contado um relato aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Confesso que pensei em colocar aqui que era só uma amiga, não mencionar que ela é filha de pastor. Porém, acho necessário mencionar isso, mas quero deixar bem claro aqui que não são todos os filhos de pastores assim. E que eu creio na palavra de Deus, que congregar é bíblico. Não quero incentivar ninguém aqui a deixar de ir na igreja, mas que encontrem uma igreja saudável e bíblica para congregar. Isso aqui é muito importante, gente. Inclusive, eu quero falar sobre algo que aconteceu. Alguns dias atrás eu fiz uma live com uma moça que ela é de uma congregação. E ela teve muitas dores, sofrimentos ali, de pessoas que estavam ali, né, nessa congregação. Mas eu quero deixar bem claro aqui a todos, assim como ela está dizendo aqui no relato, existem pessoas mau caráter, o joio no meio do trigo em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas, das congregações. Mas o ponto é, Deus olha a intenção no coração, Ele olha o caráter das pessoas. Então, não é em si o ambiente ali, mas sim as pessoas que se infiltram ali, né? Para fazer divisão, causar contenda e tudo mais. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque não é que você precisa deixar de, não vou mais para a igreja porque ela tá cheia de narcisista. Não, gente. É você saber que existem essas pessoas, tá firme em Deus, se proteja da armadura de Deus, Deus vai revelar, discernimento de espírito, peça a Deus que Ele vai te dar, e quem vai fugir da sua presença são eles e elas. Né? Eles não conseguem ficar num meio onde as pessoas sabem quem eles são e não dão espaço para eles se criarem ali, né? Então deixar bem claro que todos que passaram por essas dores muitas vezes acabam ficando chateados com o local, né? Com a igreja ou com a denominação, e aí tem que tratar as dores, os traumas, porque essas pessoas estão em todos os lados e como eu falei, é para machucar, é para causar decepção, mas Deus é mais. Então não é para deixar de congregar, não é porque tem gente ali que não tá ali para fazer o bem, que não exista a maioria sendo pessoas boas, pessoas de Deus, sim. Então não deixe de congregar, mas sim procure um ambiente saudável, onde você se identifique e que tenha sim a verdade ali que vai te libertar, que é a palavra de Deus. E sempre peça a confirmação de Deus, sempre peça discernimento de Deus, direto na fonte. Você tem acesso ao Pai, ok? Mesmo que venha um profeta falar coisas para você, pede para Deus confirmar. É o Senhor que está falando, Pai? Me mostra, me dá sinais. Você não precisa seguir a sua vida diante do que outras pessoas estão te falando, por mais que tenha um cargo ou um título, né? De pastor, bispo, seja lá quem for, pessoas que você confia, que você admira, Deus acima de tudo, e aí você não terá como ser decepcionado ou decepcionada, ok? Vamos lá, continuando. Ela diz assim: tudo começou quando eu comecei a congregar em uma igreja junto com uma amiga. Nessa igreja conheci a filha do pastor, na época ela era adolescente, e nos primeiros cultos ela não conversava muito comigo. Até que um certo dia convidei ela para sentar conosco e ela falou para mim depois que achou que eu não ia com a cara dela. Então por isso ela nunca sentou conosco. E ela coloca entre parênteses comigo e com os outros jovens no caso, né? Isso aconteceu há 10 anos atrás e eu não fazia ideia do que era narcisismo, mas hoje vejo que isso já poderia ser um sinal de quem ela era. Ok? Eles sempre acham que as pessoas não gostam deles e sempre testam todas as pessoas quando conhecem. Sim,
Na verdade, o que eu creio que ela falou aqui pra você foi pra já você ficar com o sentimento de nossa, ela achou que eu não fui com a cara dela, então eu vou fazer de tudo agora pra ela ver que eu não sou isso que parecia ser, entende? Aí você começa a mudar seu jeito pra agradar essa pessoa, pra você superar a expectativa dela. Não deixe de ser quem você é, por nada nem ninguém. Se Deus está de acordo, você não tem que provar nada pra ninguém, ok? Deus é o que basta. E ela continua, enfim, virei amiga dela mesmo eu sendo 9 anos mais velha que ela. E essa amizade se intensificou alguns anos depois, quando a minha amiga que me levou para a igreja trocou de igreja por motivos pessoais, mas eu continuei lá. Então a filha do pastor era a pessoa mais próxima lá que eu tinha. Tudo no início é muito lindo, a pessoa te trata muito bem, te convida para ir junto em vários lugares que você nem percebe que na verdade você está só fazendo o que ela quer, indo nos lugares que ela quer e pronto. Desse jeito. Lembro que depois de um tempo na igreja eu comecei a fazer amizade com pessoas da mesma denominação, mas de outras cidades. Mas como ela não queria participar desses grupos de WhatsApp, ela não tinha amizade com essas pessoas, então ela sempre falava mal deles. Dizia que não gostava dos meus amigos, então não poderia ser comentado nada sobre eles, que ela sempre enfatizava que não ia com a cara deles. Eu, por outro lado, sempre tratava bem os amigos dela, até mesmo aqueles que eu não simpatizava muito. Lembro que até grupo no WhatsApp eu tinha com esses amigos dela. Sempre fui muito educada com eles, sempre tentei compreender o lado dela, que dizia que filhos de pastor sempre sofrem muito, as pessoas inventam coisas a respeito deles e que eles são muito injustiçados e que não podem fazer nada que as pessoas já saem falando deles. Eu sempre fui muito compreensiva sobre isso até eu começar a sofrer nas mãos dela e ver que a história não era bem assim. Em 2016, teve um retiro da nossa igreja em que participaram todos os jovens da nossa igreja na região, entre eles um rapaz que eu gostava, que era de outra cidade. Só que eu ainda não tinha contado para ela que eu gostava dele. E nesse retiro eu contei. Foi aí que começou o meu sofrimento. Ela conhecia ele desde pequena, então ela começou a ficar amiga dele, mas não com a intenção de falar para ele sobre mim. Mas sim para me mostrar que era ela amiga dele, que ela conversava com ele. Ela sempre falou que não tinha interesse nenhum nele e que ele era muito velho para ela, mas ao mesmo tempo que falava isso, ela sempre estava trocando mensagens com ele e dava a entender até que ele gostava dela, sem triangulação. Essas pessoas são invejosas, então o que aconteceu? Ela estava ali com inveja de você, viu que você gostou do rapaz, ela falou, eu vou mostrar para ela que eu sou melhor, eu vou fazer ele gostar de mim. Pra quê? Pra te machucar, pra você sentir nada, porque na verdade ela sente isso por ela mesma, nada. Continuando. Nisso já fazia uns 3 anos que eu estava na igreja, mas eu ainda precisava de cura emocional. Ele nunca me chamou para conversar, nunca demonstrou interesse por mim. Na verdade, ele é vítima também da história, pois o fato de ele nunca demonstrar interesse por mim mostra como ele é um jovem de caráter, pois nunca fez nada que desse a entender que teria algo comigo. Ela sempre me mandava prints das conversas deles e eu ficava muito triste, eu chorava muito, pois eu era muito carente e eu queria que ele conversasse comigo também. Então, ver ele dar atenção para ela me machucava. Hoje sei que na verdade era ela que mandava as mensagens para ele, ela que puxava assunto para me machucar. Quando eu recebia essas mensagens, eu ficava chateada com ela e depois de um tempo sofrendo com aquilo, eu pedi para ela parar de me mandar as conversas deles. O que aconteceu? Ela põe um ponto de interrogação. Por não poder me mandar mais, ela deixou de falar com ele. Perdeu a graça, né? Ela queria te machucar, você cortou ali, colocou o limite. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui para você, deixar aqui para você e para todos, o que acontece? Na época você não sabia, né? Você citou que você tinha dores emocionais. Ela já tinha visto essas dores emocionais e aí ela pegou bem na tua fragilidade. Ela falou, vou cutucar aqui que eu sei que vai doer, né? Por isso que eu falo que o segredo é a gente estar em Deus e curar tudo nele, porque só Ele tem o poder de curar, sarar todas as nossas dores, traumas, carências, e aí ninguém mais consegue machucar a gente. É um processo, né?
Bom, e aí depois vira testemunho, pra honra e glória de Deus. E ela continua dizendo, depois de alguns anos eu descobri que um certo dia ela e os pais dela foram visitar a família dele na cidade onde ele mora. E ele começou a pressionar ela, perguntando para ela por que ela tinha deixado de conversar com ele. Sabe o que ela disse, Cris? Ah, eu já imagino. Ela disse para ele que deixou de falar com ele porque eu proibi ela de falar com ele porque eu gostava dele. Uau! Sabe aquela história que tu comenta, Cris? Que eles misturam a mentira com a verdade? Pois é. E ela diz, eu nunca, colocou em letra maiúscula, disse para ela não falar mais com ele. E sim, para ela não me mandar mais as mensagens deles. Exatamente, eles mudam toda a história, distorce tudo, leva para o outro do jeito que quer, manipulando tudo, que aí fica você como a ruim da história. E ela não foi porque, olha, ela não é uma pessoa que é fria, que não tem empatia e que não é uma amiga de verdade e simplesmente parou de falar com ele porque não tinha mais interesse para isso. Não, foi porque, olha, ela é uma pessoa tão boa que ela ficou assim, sem falar com ele porque a amiga dela gostava dele e olha, ela pediu para não falar mais porque ela tava com ciúmes. Olha que amiga linda que ela é. Ela não é uma pessoa... Ela não é uma pessoa manipuladora, serpentinha, cobrinha. Não, é um anjinho. Ai, que bonitinha, né? Não, é capetinha mesmo. Eles fazem isso, elas fazem isso demais, gente. Principalmente as mulheres com esse transtorno, eu já percebi. Você tá ali, quando tá você e essa pessoa, essa persona, só vocês dois. Por isso que eu falo que é sempre bom ter um guarda-costas com você. Alguém ali contigo. Só vocês dois, entre quatro paredes, vocês duas. Aí, muitas vezes, eles deixam a máscara cair, são quem são, pra ver a tua cara, o teu sofrimento. Vai, te humilha, vai, fala coisas pra te machucar, te ferir, aí você explode, fala umas verdades na cara da pessoa, aí a pessoa vai, sai com aquela cara de triste, magoada, a vítima, e sai contando pra todo mundo. Só que ela só conta a versão dela, o que interessa a ela. Então fala assim, olha, porque eu vim de lá não sei aonde para ajudar a fulana e ela pegou e falou para mim que eu sou isso, isso e aquilo. Tá, mas aí ele esqueceu de contar a parte. Por que que ela falou isso, isso e aquilo? Porque ela foi lá, agrediu com palavras, a pessoa se defendeu e falou umas verdades para ela. Só que todo o resto... tá ouvindo a versão dela, aí fica ela tadinha que foi lá ajudar e essa outra pessoa é uma pessoa ingrata, né? Que não valoriza, coitadinha dela e aquela outra é ruim. Ninguém vai lá pra ver e perguntar pra outra pessoa se foi aquilo mesmo, né? Porque essas pessoas têm um grau de manipulação e as pessoas acreditam. E depois todo mundo trata mal outra pessoa que não fez nada. É surreal, gente. Só Deus na causa. Vamos lá, continuando. Acredito que até hoje a família dele deve achar que eu sou louca, pois a informação distorcida que chegou para eles foi essa. Fico envergonhada quando vou em algum evento da igreja e vejo os pais dele. Ela coloca entre parênteses, ele não vai mais na igreja. Eu confesso que tenho vergonha até de dar oi para eles, pois o mal-entendido nunca foi desfeito. Eu nunca tive a coragem de chegar neles e dizer a verdade, pois eles não são tão próximos de mim, somente da família do meu pastor, né? Que eles são próximos. Nem perca seu tempo, sabe? Eu falo assim, gente, nessas situações eu sei que é difícil, é injusto, as pessoas te olham de um jeito que não é você. Essa pessoa manipulou para pensarem isso sobre você. Mas olha, entrega para Deus, fique em paz. Perante Deus você tá bem? Fique em paz, segue a sua vida. Não tente provar nada para ninguém, ainda mais nesse caso aqui que eles são mais próximos deles do que seu. Porque ainda vão achar que é que você é doida mesmo. Ora, pede a melhor estratégia a Deus que Ele vai te dar. Mas se são pessoas que não vão fazer falta também, não é nada próximo seu, deixa aí. Siga o seu caminho no foco do propósito de Deus na sua vida. Ela diz, outra coisa que me incomodava muito é que eu sempre fui muito discreta quanto aos meus sentimentos e ela sempre contava para várias pessoas que eu gostava dele. Ah, mas não tem...
Não tem segredo. Eles vão fazer você acreditar que você pode contar tudo, que eles jamais contam nada pra ninguém e vão dar ali toda aquela fala de pessoa perfeita e maravilhosa que a boca é um segredo total, pode contar que nunca ela vai falar pra ninguém. Primeiro momento que tiver oportunidade, tá todo mundo sabendo, ok? É desse jeito. Então não dá pra confiar nessas pessoas nunca. Ela diz assim: alguns anos depois apareceu lá na igreja um outro rapaz que era filho de uma irmã que já ia na igreja. Ele começou a ir aos cultos com sua mãe, era um rapaz muito bonito e eu e ele começamos a ser amigos. Algum tempo depois ela começou a ser amiga dele também. Exatamente, gente, essas pessoas, Deus me livre. E depois de alguns meses eu comecei a me interessar por ele. Um certo dia eu e ela estávamos conversando, era no primeiro dia do ano, fomos todos para uma lagoa que tem aqui na cidade. A família dela, eu, ele e mais alguns amigos, e eu fiz algo muito errado. O Espírito Santo de Deus dizia para eu não contar para ela que eu gostava dele, mas eu desobedeci e contei. Gente, é assim, enquanto a gente não tem a revelação de quem são essas pessoas, a inocência, a ingenuidade, e você acha que tem mal nenhum, o que alguém vai poder fazer com isso, com essa informação? Porque a gente jamais faria isso com alguém. Então você não viu maldade. Hoje Deus te deu aí a revelação que vem junto, o discernimento de espírito. Agora você sabe que nem tudo é o que parece ser, que existem pessoas que fingem ser boas e não são. A intenção lá dentro, não é boa não. E tudo bem, é sempre o aprendizado. E hoje prudentes como as serpentes. Isso é que importa, é o hoje. Dali até o final do ano foi só sofrimento por causa da minha atitude de desobediência. O que aconteceu? Ela põe lá a pergunta, né? O que aconteceu? É claro que ela ficou super amiga dele e este rapaz, diferente do outro que não me dava esperanças, esse conversava comigo. Nunca disse que queria nada sério, mas era muito atencioso, simpático. Não sei explicar, mas talvez ele tivesse algo meio sedutor com ele, pois ele é um cara muito bonito. Ela conversava muito com ele e às vezes que ele não estava na igreja, ela parava na minha frente com o celular na mão e com o WhatsApp na conversa com ele aberta, para me mostrar que estava conversando com ele. E ela coloca entre parênteses: na época eu achava que era porque ela passava o dia inteiro conversando com ele, ou que era coisa do diabo para me deixar mal, mas hoje eu sei que era coisa dela mesmo. É tudo um conjunto, né? Tá tudo lá misturado. Lembro que por causa dessas coisas eu saía de quase todos os cultos chorando, às vezes ia chorando e voltava pior, de tão ferida que fui. Nessa época eu sempre me sentava ao lado de um casal de irmãos muito queridos, pois vou na igreja sozinha. Meus pais ainda não são cristãos, então eu sentava ao lado desse casal. A irmã que eu sentava ao lado sempre me via chorando, me abraçava, segurava minha mão, era muito atenciosa. Um certo dia cheguei na igreja e fui para o louvor. Enquanto eu estava lá, percebi que essa menina, ela chama dessa menina, a filha do pastor, sentou no lugar que eu sempre sento, ao lado dessa irmã. Fiquei muito chateada e quando terminou o louvor, fui em direção ao lugar que eu sentava e pedi para a menina não sentar ali. Mas não expulsei ela de lá. Só pedi para ela sentar ao meu lado e deixar eu sentar onde eu sempre sentei, que era ao lado da irmã. Ela não quis e eu insisti, pedi várias vezes para ela trocar de lugar comigo até que ela saiu dali e depois descobri que ela chorou quando saiu dali. Chorou de raiva, né? Chorou de raiva porque ela perdeu o controle e ela viu que você não ia parar. Essas pessoas, gente, Deus que me livre, mas é uma coisa, parece que quer ser você, né? Quer até sentar no lugar onde você senta. É tanta inveja. Eu tive uma prima, gente. Olha só, eu vou contar aqui pra vocês. Acho que eu nunca falei isso aqui nos vídeos. Eu fiquei lembrando outro dia que alguém deu testemunho, um relato, e eu lembrei sobre essa prima. Eu lembro que eu também tive o primeiro namoradinho. Namoradinho não, o primeiro menino que eu gostei e falei pra ela. Na minha cabeça eu pensei que ela ia torcer por mim, ia querer até me ajudar. Quando eu vejo, ela estava namorando com ele. E onde ela ia encontrar com ele, ela queria que eu fosse junto. Eu ficava sentada no banco do lado, os dois lá se beijando, se abraçando. E eu ficava lá, que nem uma pateta segurando vela.
Só que eu ficava naquela confusão, eu pensava, gente, como assim? Ela é minha prima. Por que que ela vai fazer isso? Mas eu pensava, acontece, né? Ele gostou dela, ela gostou dele, mas ela fazia questão, hoje eu sei que ela fazia questão de me levar lá, porque ela queria me humilhar, ela nunca gostou do rapaz. Ela queria me machucar de alguma forma. Por quê? Porque a minha luz que vem de Deus, que ela não possui, incomodava. Então ela queria tirar o meu brilho, ela queria se sentir superior, melhor do que eu. E não parou por aí, porque depois, isso foi quando a gente tinha aí, sei lá, 12, 13 anos. Depois, quando já estava na fase adulta, já mais para, vamos dizer lá, para os 18, 19 anos, algo assim, tinha um amigo dela que tinha gostado de mim. Pediu para eu ir junto. Meus pais não deixaram eu ir porque era um lugar que chegava tarde e eu ainda, né, não tinha uma idade que eles permitiam. E aí eu não fui, ela foi. Quando foi no outro dia, eu lembro que eu dormi na casa dela, ela falou, sabe o que aconteceu ontem? Eu fiquei com o fulano. Aí eu fiquei chocada, eu falei, não acredito, gente. Eu falei pra ela que eu gostava do menino, ele tava querendo me conhecer melhor, pediu pra eu ir na festa, eu não podia, ela foi lá e ficou com o menino e ainda veio me contar. Eu pensando, gente, mas que prima é essa? Né? Hoje eu entendo que Deus revelou, Deus confirma, gente, Deus confirma e eu dou glória a Deus por isso. Depois eu lembrei de várias outras coisas que ela tentou fazer, ela nunca ficava do meu lado, ela ficava do lado de pessoas estranhas que nem eram da família. Porque a inveja, é isso que acontece, gente, infelizmente existe isso. Ela era uma pessoa, quando tava eu e ela, nossa, ela me tratava super bem. Quando tinha mais uma outra prima junto, ou uma amiga, ela largava de mão, ignorava e dava atenção só para essa outra pessoa. Quantos sinais, e Deus deu a confirmação e olha que não faz muito tempo, viu? E aí, eu lembro que nessa situação, nessa segunda, ela não se contentou porque ela viu que realmente eu não tinha acreditado. Eu falei, não é verdade, né? Ela tá brincando comigo, ela tá zoando, é 1º de abril, não é possível. E nem era esse dia, lógico. O rapaz foi na casa dela, ela no sofá da sala da casa dela, eu lá, toda a família reunida, ela pega e me chama. Cris, olha aqui, quando eu olho, ela dá um beijo nele na minha frente e vira assim e fala, agora você acredita? Uau! Mas eu não me lembro de ter chorado, não. Eu acho que eu nem entendia direito. Mas lógico que a gente fica sem entender o porquê. Dói lá dentro, né? Mas não foi ao ponto de eu chorar, não. Fiquei em choque. Paralisei. E glória a Deus que Deus revela, né? É isso aí. Deus é mais. Tem cuidado de mim, eu só tenho a agradecê-lo. E Ele revela. E aí eu venho aqui, dou testemunho, dou exemplos e aí liberta mais gente aí. Ê! Amo! Vamos lá, continuando. Ok. Ela falou da moça, né, filha do pastor que sentava lá, expulsou, não chegou a expulsar, mas ela saiu lá, de lá chorando, ó. A impressão que tive na minha cabeça foi que parecia que ela queria tomar posse de tudo que eu queria. Ela queria ser você. Primeiro o rapaz da outra cidade, depois o rapaz da igreja e agora até o lugar que eu sentava no lado da irmã. Exatamente isso. Eu acredito que sim, eu agi errado com ela, que fui grosseira, porém paciência tem limites, né, Cris? Não foi grosseira nada, você pôs o limite, se posicionou. Você não faltou respeito, você não falou nada que pudesse machucar ou ofendê-la. Não, você foi certa, tá? Não ponha culpa não se sinta mal, não achei você grosseira não. Agora continuando, achei interessante aqui, já vou comentar também. Eu tinha motivos para ficar chateada, tinha mesmo. Depois disso, eu fui pedir perdão para ela e ela não quis mais falar comigo. Hoje entendo que se ela realmente é narcisista, ali foi iniciado o meu descarte. Depois de um tempo, ela até voltou a falar comigo, mas nunca mais me tratou igual. Não me convidava para ir nos lugares como antes e eu sempre tratando ela bem, como se somente eu tivesse ferido ela, mas que ela nunca tivesse feito algo para mim. Porque eles acham que só eles podem. Por que ela se afastou de você? Porque ela viu que você não vai mais aceitar os abusos. Aí você não serve mais para ser fantoche dela. Agora ela viu que ela já não ia mais conseguir te machucar, te ferir como ela conseguia antes. Entende? Então, vou me afastar, porque aqui eu vi que eu não tenho mais o poder.
E lógico que expor para você um sentimento de culpa e olha, você não merece mais a minha amizade, porque afinal de contas eu sou muito melhor do que você. Então, você perdeu a minha amizade, você perdeu, não, você ganhou, foi um grande livramento de Deus na sua vida, ficando longe desse ser. Continuando, hoje contando isso, vejo o quanto eu fui induzida a fazer tudo isso, pois a mãe dela sempre tentava defender a filha. E mostrar somente os meus erros. Sempre essas pessoas com esse transtorno manipulam até as mães, os pais, muitas vezes, e usam eles de macacos voadores. Ela diz assim, um detalhe importante é que tenho problema com gastrite e há alguns anos atrás descobri isso, pois eu tinha dores no estômago, às vezes, e eu fui investigar fazendo exames e descobri esse problema. Porém, os médicos nunca me indicaram remédios, mas me disseram para eu procurar uma psicóloga. Fazem 2 anos que consulto com uma psicóloga e ela me fez perceber essas coisas que estavam erradas na maneira como eu entendi algumas situações e que nem tudo é falta de perdão. E ela põe entre parênteses, como sempre me disseram que era. Mas sim que tem situações que não precisamos passar. Na terapia eu comentei sobre essas coisas que eu passei e ver tudo de algo diferente, pois eu não estava mais aguentando conviver com a indiferença de alguém que eu tratava tão bem. Então, depois de eu ter comentado isso na terapia algumas vezes e não saber o que fazer, essa menina me chamou para conversar e me pedir perdão. Foi aí que descobri a história que relatei lá em cima, da ida deles na casa do rapaz da outra cidade. Foi aí também que eu descobri que para o rapaz da minha igreja ela também contou que eu gostava dele. Ela me pediu perdão e eu perdoei. Pedi perdão para ela de novo, pois eu já tinha pedido várias vezes. E hoje, passado alguns anos de tudo isso, ela me trata normal, mas na igreja me cumprimenta somente quando eu vou em direção a ela dar oi. Interessante isso aqui, hein? Ela ir lá te pedir perdão e assumir as coisas que ela fez. Se ela for mesmo narcisista, normalmente eles não agem dessa forma não, a não ser que ela estivesse com algum medo aí de ir pro inferno e quebrantando aí o coração, que é muito difícil. Eu acho que ela quis mais é ver a sua cara de decepção, não sei. Enfim, ela continua, hoje, passado alguns anos de tudo isso, ela me trata normal, mas na igreja me cumprimenta somente quando eu vou em direção a ela dar oi. Ela nunca vai em minha direção. Sinto que, na verdade, ela nunca me perdoou, pois eu não fiz nada para ela que ela tivesse motivo para ficar chateada comigo. Mas mesmo assim, sei que ela me trata diferente. Hoje não tenho interesse por nenhum rapaz, mas caso eu venha a me interessar por alguém, eu certamente não contaria para ela, pois percebi que esse comportamento dela é comum, não só comigo, mas com outras meninas ela também faz isso. Sim, porque ela se sente inferior, se sente menos, então ela precisa sentir que os outros gostam mais dela do que de você, porque ela já se sente menos. Ela tem namorado e mesmo assim, quando brevemente converso com ela, quando vamos em algum evento da igreja, por exemplo, ela sempre comenta que tem alguém ali, né, olhando para ela, querendo ela, ou sempre comenta sobre alguém que encontramos nesses lugares de alguma história passada de fulano de tal que se interessou por ela. Uma coisa importante que esqueci de relatar lá em cima foi que no ano de 2019, que comentei que foi todo ruim, somente no final do ano que comecei a melhorar, a buscar mais a Deus, e Deus foi tão bom comigo que no início de 2020 foi um pastor lá na minha igreja e ele orou por mim, dizendo que Deus estava curando o meu coração. Foi lindo ver o cuidado de Deus comigo. E sobre o rapaz que ia lá na igreja, ela põe entre parênteses, inclusive desconfio que ele seja narcisista também, trocou de igreja e foi para outra congregação. Foi somente nesse ano que comecei a assistir teus vídeos e creio que a junção da terapia mais teus vídeos foi extremamente importante para eu chegar até essas conclusões e descobrir essas pessoas na minha volta que talvez tenham esse transtorno. Foi isso que Deus colocou no meu coração para contar. Como falei lá em cima, Deus é bom e nós precisamos continuar a confiar nele. Deus continua sendo Deus e ele não muda, não erra, não falha. E deu seu Filho, Jesus Cristo, na cruz para morrer em nosso lugar. Então ele continua sendo bom mesmo quando nos deparamos com pessoas assim por aí. Pois o mundo jaz o maligno, mas aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Pessoas assim estão mais próximas do que imaginamos, mas que Deus nos dê sabedoria para identificar logo essas pessoas e que possamos não cair nesses enganos.
Deus te abençoe, Cris, e a todos que assistem os relatos. Obrigada por contar meu relato aqui. Deus abençoe você. Muito obrigada por tudo, pelo relato. Deus continue te guardando, te mostrando, revelando, e glória a Deus por sua vida, por você estar aí fazendo terapia, por você ter encontrado os meus vídeos. Seja bênção na sua vida, na vida de muitos que ainda virão assistir aqui também o teu relato, e que a gente observe que realmente eles estão em todos os lados mesmo. Olha aí, filha de pastor, quer dizer, alguns casos você vê que existem sim traumas lá da infância, principalmente quando é caso de narcisismo, sociopatia, e tem alguns casos também na psicopatia que vai agravando o que já existe lá, né? Tem vários fatores, maldições hereditárias, já tem a parte que às vezes é um pai ou uma mãe que já tem o transtorno e vai seguindo de geração em geração. Tem a parte espiritual no sentido dessas maldições, tem a parte também de temperamento, personalidade, a criação, as experiências de vida, a tendência que já tem para ir para esse lado, e aí com os acontecimentos, traumas, vai, como é que eu posso dizer, vai agravando, vai desenvolvendo ainda mais para esse tipo de transtorno. Veja, nesse caso, foi criada dentro da igreja, um pastor, pelo que parece esse pastor não era abusivo, você não citou nada sobre isso, não sei sobre a mãe, mas tem muitos casos que o pai e a mãe são pessoas boas de coração, pessoas de Deus, e ainda assim essa pessoa acabou indo para o outro lado. Existem escolhas e isso é individual, Deus dá o livre-arbítrio e cada um escolhe o caminho que quer seguir e as portas que vão abrir. É isso, gente, seguimos firmes e fortes, Deus é mais em nossas vidas. Eu vou deixar também o meu e-mail aqui, caso você queira enviar o seu relato, relato.sobrevivente@hotmail.com. E nos vemos em breve no próximo relato. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe uma palavra aqui para essa jovem, né, sobre isso que passou. Você também já teve amigas narcisistas? É isso aí, gente. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.